Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aulinha de português? Pronto, então separa aí o material e acompanha aqui junto com a prova. Gente, hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos muito importantes, certo? Os assuntos fáceis, importantes, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vejam bem, o primeiro assunto que nós vamos estudar hoje, quinto ano, é preposição. Isso mesmo, um assunto fácil, que vocês vão compreender, basta prestar atenção e acompanhar aí com a prova, certo? As palavras destacadas nas frases abaixo, ligam duas palavras entre si e contribuem para dar sentido às frases. Vejam bem, letra A, o menino parou de tocar flauta. B, o menino parou para tocar flauta. Letra C, o menino parou após tocar flauta. Então, se vocês observarem aqui, nós temos destacados, né, algumas preposições, certo? Algumas preposições. Agora nós vamos saber quais são a função, qual é a função das preposições na minha frase, certo, gente? Cada frase dessa tem um sentido diferente. Eu falei, o menino parou de tocar flauta, A segunda, o menino parou para tocar flauta. E essa outra, o menino parou após tocar flauta. Então, cada frasezinha dessa, certo? Ela deu um sentido diferente. E para dar esse sentido diferente, nós usamos algumas palavrinhas que destacaram aqui nessas frases. Essas palavras em destaque, elas servem para ligar um termo, certo? De uma mesma frase. Para ela ligar, o menino parou de tocar flauta. Para fazer essa ligação, para minha frase ter sentido, eu precisei usar uma preposição. Por que usar preposição? Vamos ver aqui. A função de ligar duas palavras para dar sentido. Então, a função da preposição é ligar duas palavrinhas, dando sentido à minha frase. Então, a função é de ligar duas palavras para dar sentido. Ela também faz parte das invariáveis. Então, as preposições, elas fazem parte das palavras invariáveis. O porquê são invariáveis? Porque elas não vão fazer flexão nenhuma, nem em gênero, nem em número, nem em grau. Como isso, Pro? Elas não vão precisar estar no singular, nem no plural, nem vão precisar estar no diminutivo, nem no aumentativo, certo? Nem vai precisar estar, aumentativo e diminutivo, singular e plural, certo? Masculino e feminino, elas não vão mudar nunca, elas vão ser sempre invariáveis, não vai sofrer alteração nenhuma, certo? Então, por isso que eu digo que todas as preposições, elas são invariáveis. Independente da frase que a gente coloque elas não vão sofrer modificações em relação à flexão de gênero, número e grau. Certo? Então, a preposição é a palavra que não varia e que liga duas palavras entre si, estabelecendo relação entre elas. O que é isso? Dando sentido à frase. Por isso que a gente usa as preposições para o quê? Para fazer essa ligação de uma palavra com a outra para dar sentido à minha frase, certo? Então, as principais preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sob, sobre e trás, né? Então, nós temos essas e outras preposições. Lembrando que a função dela é de ligar duas palavrinhas, né, entre si, estabelecendo o quê? Relação entre elas, dando sentido entre elas. Vejam bem, se vocês observarem aqui, comi pão, mortadela. Se eu não usasse uma preposição para ligar uma palavra à outra, não ia ter sentido. Então, eu preciso de uma preposição para
justamente fazer essa ligação de uma palavra para outra para eu poder compreender minha frase, para minha frase ter coerência. Então, o que é a função da preposição? Ligar uma palavra com a outra para dar sentido à minha frase. Tomei café, leite. Ficaria sem sentido. Então, eu precisei usar o quê? Uma preposição para ligar café e leite. Tomei café com leite. Aí sim, minha preposição foi colocada dando sentido, ligando uma palavra a outra, e aí eu vou poder compreender minha frase, certo? Esta é a casa Luiz. Eu preciso o quê? Completar com uma preposição. Esta é a casa de Luiz. Usando a preposição para ligar a palavra casa e Luiz para dar sentido à minha frase. Comprei as passagens à Bahia. Não teria sentido. O que é que eu precisaria colocar aqui? Uma preposição. E qual foi a preposição que eu usei? Para. Usei a preposição para dar o quê? Uma ligação entre a palavra passagem e Bahia. Usando a preposição para, eu dou sentido à minha frase. Então, certo, gente? A preposição é palavrinhas que ligam palavras entre si para dar sentido à minha frase. Por isso que é importante lembrar que nós usamos a preposição para isso. Ligar palavras, contribuindo para que essa frase tenha sentido. E no livro de vocês tem algumas preposições. Lembrando que essas preposições, certo, gente? Elas são invariáveis, elas não vão precisar mudar, sofrer, né, a flexão de gênero, de número e de grau. Mesmo que minha frase tenha alguma palavra que esteja no singular ou no plural, que seja do gênero masculino ou feminino, no diminutivo ou aumentativo, as preposições elas não vão sofrer alteração de jeito nenhum. Por isso que elas são chamadas de invariáveis, elas não vão ser modificadas na minha frase. E elas têm a função de ligar duas palavras entre si para dar sentido à frase, ok? Agora vejam bem, as preposições podem se unir-se a outras palavras e aí formar outras preposições aqui ao lado, ó. Aonde, do, dele, nesse, pelo, desse, dali, no, num, nele, daquele, disso. Todas essas aqui são preposições. Preposições. Naquilo, deste, naquele, disto, aos, daí, donde, numa, nela, nisso, pela, nisto e dá. Todas são preposições e que vocês podem usar nas frases para fazer ligação de uma palavra com a outra, dando sentido à frase de vocês. Agora nós vamos estudar um pouquinho conjunção. Olha a diferença de conjunção. No início, sim, tem uma relação bem parecida, mas hoje vocês vão conhecer outras conjunções, ok? Vejam bem. Sabe o Carlos? Ele e Márcia? Blá, blá, blá. Que ele está conversando, certo? Conjunção é a classe gramatical que liga palavra ou oração. A conjunção também é invariável. Ela não se transforma quanto ao gênero, o número e o grau. Certo, gente? Vejam bem, as principais conjunções, certo? As principais conjunções são e, porém, mas, ou, portanto, pois, quando e porquê. Então, essas daqui são conjunções que nós usamos também para fazer ligação de uma palavra para outra, para dar sentido à nossa frase. Só que nós temos dois tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. É, para Williane? É, isso mesmo. Nós temos as coordenativas e as subordinativas. E como é que eu vou saber quando elas são coordenativas e subordinativas? Primeiro vamos conhecer as coordenativas. E, nem, mais, porém, contudo, todavia. Ou, ora, logo, portanto, pois e então. Essas são as coordenativas, certo? Tem mais.
Aqui são alguns exemplos que tem aí no livro de vocês, mas se vocês forem pesquisar, tem muito mais. As subordinativas são que, como, porque, já que, se, caso, conforme, quando, logo que e para que. Pronto, mas como é que eu vou saber que é quando na minha frase aparecem conjunções coordenativas e subordinativas? Vejam bem, para saber se é coordenativas, nós vamos ver essa regra que a Pro William trouxe para vocês. Conjunção coordenativa são aquelas que ligam uma oração de sentido completo. O que é que a Pro William quer falar com isso? Vejam bem, gente, aqui, ó. A Pro William errou aqui. Eu amo estudar. Aqui tá ano, viu? Mas é eu amo estudar. Eu amo estudar. Eu tenho muitas matérias para colocar em dia. Eu amo estudar. Eu tenho muitas matérias para colocar em dia. Se eu falar essa frase aqui para vocês, essas duas frases, eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvida nenhuma de compreender. Vão? Não vão ter dúvida, certo? Agora, se eu quiser colocar assim, eu amo estudar, mas tenho muitas matérias para colocar em dia. Eu amo estudar, mas tenho muitas matérias para colocar em dia. Nessa aqui, eu coloquei uma o quê? Conjunção coordenativa, certo? O que é a conjunção coordenativa? Ela liga uma palavra para outra para dar sentido completo à minha frase. Se eu não quiser usar essa conjunção coordenativa, minha frase ela não vai mudar. Vocês vão entender ela do mesmo jeito, certo? Porque a função da conjunção coordenativa, ela não precisa ser usada para estabelecer sentido na minha frase. Eu uso ela se eu quiser, certo? Porque de qualquer forma eu vou compreender minha frase, certo? Agora, se eu quiser usar a conjunção coordenativa para ligar uma oração para outra, para dar um sentido completo, um sentido onde vai deixar minha frase mais compreensível, aí sim eu posso usar. Quando eu digo ela não depende de outra para estabelecer sentido, unir para estabelecer uma organização. Eu usei aqui a conjunção coordenativa para o quê? Para organizar a minha frase, deixar a minha frase organizada. Mas se eu não tivesse usado a conjunção coordenativa, vocês iam compreender do mesmo jeito. Porque a função da coordenativa é essa. Ela é usada para quê? Para uma organização, para dar um sentido completo à minha frase. Certo? Como aqui eu botei, eu amo estudar, eu tenho muitas matérias para colocar em dia, você ia compreender do mesmo jeito. Mas se eu quiser estabelecer um sentido completo, uma organização na minha frase, aí sim eu vou ter que usar uma conjunção coordenativa, certo? Porque ela não depende de outra para estabelecer sentido e vai unir e estabelecer uma organização, como eu organizei aqui, ó. Eu amo estudar. Eu tenho muitas matérias para colocar em dia. Aqui eu usei o quê? A conjunção coordenativa. Vamos ver se ela tá aqui no meu quadro. A coordenativa, ó. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, ó, aqui, ó. Mas. Tá vendo? Usei essa coordenativa, essa conjunção coordenativa aqui para dar sentido, né? Um sentido mais de organização, de estabelecer nessa organização na minha frase. Mas, eu não querendo usar, você iria compreender do mesmo sentido, certo? Já a conjunção subordinativa é aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. Depende uma da outra. Se não colocar, minha frase não vai ter sentido. A subordinativa precisa de qualquer forma para estabelecer organização. A coordenativa não, mas a subordinativa eu preciso usar ela de qualquer forma. Porque se eu não usar, minha frase não vai ter sentido de forma alguma. O baile já tinha começado, ela chegou. Vocês iriam entender? Não. Então, eu precisei usar o quê? Uma conjunção
conjunção. Qual foi a conjunção? Quando. E quando é uma conjunção o quê? Vamos ver se a gente encontrar aqui. Quando é uma conjunção subordinativa. Subordinativa significa o quê? Que ela precisa ser usada, porque ela depende, né? Ela tem que depender, estar aqui, para que a gente possa entender o que a frase está querendo nos dizer, a frase ter sentido. A coordenativa são aquelas que é dependente uma da outra, para fazer ligação dessa palavra com essa outra, para que minha frase tenha sentido, certo, gente? Então, a subordinativa precisa conter na minha frase, para que minha frase tenha sentido. A coordenativa não, mas a subordinativa sim. Mas se eu quiser usar a coordenativa, eu posso? Pode usar. Vai deixar estabelecer o quê? Uma organização na sua frase, né? A gente vai compreender melhor, mas mesmo não tendo, a gente compreende. Já a subordinativa não, precisa de todo jeito ter para fazer ligação de uma palavra para outra e dar sentido à minha frase, certo? Agora nós vamos ver as interjeições, certo? A interjeição, vejam bem aqui, leia. Esse bolo está uma delícia. Ai, machuquei meu pé. Como eu queria voltar a ser criança. Então, as expressões em destaque acima recebem o nome de interjeição. O que é a interjeição? É uma palavra também invariável, não vai sofrer modificação quanto ao gênero, o número e o grau, certo? Ou seja, não varia de acordo com o tempo, o modo, o número ou pessoa. Ela vem só exprimir o quê? Emoção, sensação, estado de espírito. E aí eu trouxe aqui para vocês, aqui, ó, outras interjeições e locuções interjetivas que podem expressar. Existem duas diferenças entre interjeições e locuções interjetivas. Por isso tem que vocês prestarem atenção. Ó, pode se exprimir prazer, deslumbramento e decepção. Pode o quê? Pode indicar que está querendo atrair a atenção de alguém ou do interlocutor e que se deseja que ela faça silêncio. Então, tem dois sentidos diferentes. Por isso, primeiro eu quero que vocês aprendam que aqui nesse quadro nós temos interjeições e locuções interjetivas, que são, ó, aqui, ó, de alegria, as interjeições ó, a, oba, viva, de dor, ai, ui, de espanto ou surpresa, puxa, gente, ó. Por quê? Vejam bem, gente, ela pode expressar alegria, como também pode expressar surpresa e espanto. De saudação, adeus, alô, de desejo, tomara, né? De aplauso, apoiado. Então, as interjeições, gente, eles vêm para o quê? Para exprimir o que, gente, aqui? Exprime emoções. Exprime o quê? Sensações e estado de espírito. A diferença de interjeições, certo? Para locução interjetiva, quer dizer que na locução interjetiva é expressado por mais de uma palavra, como ora bolas, não é formado por mais de uma palavra. Se é formado por mais de uma palavra, não é interjeição, e sim locução interjetiva, certo? Quem me dera, já não é interjeição, e sim locução interjetiva, porque é formado por mais de uma palavra. Muito bem, não é interjeição. Por quê? Porque é formado por mais de uma palavra. Então, é chamado de quê? Locução interjetiva. Então, para que vocês saibam identificar aqui o que são, interjeições e o que são locuções interjetivas. Porque as locuções interjetivas são formadas de mais de uma palavrinha, certo? Nós finalizamos mais essa aulinha de português, certo, gente? E aí vocês façam a atividade. Vou deixar o recadinho aqui de João e Alice, que diz o seguinte: a solução não cai do céu, mas a minha força vem de lá. Um beijo da Pro Iliane.